traído e humilhado. Mas minha resposta foi implacável. Era uma sexta-feira à noite e eu estava num restaurante que eu mesmo havia escolhido, numa mesa que eu mesmo havia reservado, com um buquê de flores que eu havia comprado na floricultural do caminho porque ela havia dito que gostava de ser surpreendida com flores sem motivo especial. Eram 7h30. Havíamos combinado às 7. Às 8 menos 10 eu ainda estava sozinho naquela mesa com o buquê ao lado e um copo de água que o garçom havia reabastecido 3 vezes com aquela delicadeza discreta de quem percebe que a situação é constrangedora e prefere não comentar. O celular dela caía direto na caixa postal. Às 8h05 ela mandou uma mensagem dizendo que havia surgido uma emergência no trabalho, que sentia muito, que ia explicar tudo em casa. Paguei a conta. Peguei o buquê. Saí. No caminho de volta pro apartamento passei na frente de um bar que ficava a 3 quadras de casa e vi o carro dela estacionado lá fora. Reconheci pela placa e pelo amassado no para-choque traseiro esquerdo que havia ficado de um estacionamento apertado 6 meses antes. Entrei. Ela estava lá. Não havia emergência de trabalho nenhuma. Mas o que havia lá foi o que transformou aquela noite na divisória entre antes e depois da minha vida. Preciso contar do começo para você entender o tamanho do que aconteceu naquele bar. Tenho 41 anos. Sou auditor fiscal. Trabalho numa autarquia estadual há 12 anos, cargo concursado que me dá uma estabilidade que eu havia construído com muito estudo e que valorizava porque havia chegado de um lugar onde estabilidade não era garantida. Cresci numa cidade pequena do interior de Minas. Vim para a capital para a faculdade, fiz concurso, passei e fiquei. É uma trajetória que não tem glamour nenhum, mas que é honesta e que sempre foi suficiente para mim. Minha esposa se chama Priscila. Tem 38 anos, é relações públicas, trabalha numa agência de comunicação onde é diretora de contas há 4 anos. É uma mulher bonita, sociável, que funciona bem em ambientes de muita gente e que tem uma facilidade de criar conexões com pessoas que eu sempre admirei porque é o oposto da minha natureza. A gente se conheceu há 8 anos numa festa de aniversário de um amigo em comum. Eu havia ido contrariado porque não gosto de festa e porque era um sábado que eu preferiria ter ficado lendo. Ela havia ido animada porque esse é o ambiente natural dela. Ficamos conversando num canto da festa por 3 horas enquanto todo mundo dançava. Ela havia achado graça no meu desconforto com a situação e havia ficado conversando comigo porque, disse ela depois, havia achado refrescante alguém que não estava tentando impressionar ninguém. Namoramos 2 anos. Casamos. Compramos um apartamento. Não temos filhos, decisão que havia ficado em aberto e que naquele contexto havia se tornado irrelevante de uma forma que eu ainda estava processando. Os primeiros 5 anos de casamento haviam sido bons de uma forma que eu descreveria como sólida. Não perfeitos, havia as dificuldades de qualquer casal, mas havia uma base que eu considerava real. O 6º ano foi quando as coisas começaram a mudar de formas que eu havia notado mas não examinado com a seriedade que mereciam. A Priscila havia assumido a diretoria na agência e o cargo havia vindo com um nível de envolvimento social que era diferente do que ela havia tido antes. Mais eventos, mais jantares, mais saídas que eram parte do trabalho numa área onde relacionamento é moeda. Eu havia apoiado completamente porque era legítimo e porque eu confiava nela. Essa confiança havia sido, em retrospecto, uma combinação de amor real e de um certo grau de ingenuidade que eu havia chamado de maturidade. Os sinais haviam começado de forma que só ficou visível quando eu juntei tudo depois. O primeiro foi uma mudança no padrão do celular. A Priscila sempre havia sido do tipo que deixava o celular em qualquer lugar, na mesa, no sofá, carregando na cozinha. Em algum ponto isso havia mudado. O celular havia começado a ficar mais próximo, com a tela virada para baixo quando ela estava em casa, o que ela havia explicado como hábito novo depois de uma palestra sobre bem-estar digital que havia assistido num evento da agência. Razoável. Eu havia aceitado. O segundo sinal foi uma leveza nova que ela havia desenvolvido em alguns momentos específicos. Não de forma constante, mas havia dias em que ela chegava de um evento ou de um jantar de trabalho com uma energia que era diferente do cansaço normal, mais animada do que a situação justificaria, com uma presença que havia ficado mais escassa em casa. Eu havia atribuído ao crescimento profissional. Cargos novos trazem energias novas. O terceiro sinal foi um nome. Rodrigo. Diretor de criação de uma empresa parceira da agência.
Havia aparecido nas conversas com a frequência de quem é mencionado em contexto profissional legítimo, sobre projetos, sobre clientes, sobre aquelas situações de trabalho que as pessoas levam para casa nas conversas do jantar. Mas havia uma familiaridade crescente nas menções que eu havia notado sem saber ainda o que fazer com o que estava notando. Numa quinta-feira eu havia chegado em casa mais cedo do que o esperado por causa de uma reunião que havia sido cancelada. A Priscila estava no escritório do apartamento numa ligação que ela havia encerrado quando eu havia entrado, de forma que eu havia percebido como ligeiramente apressada. Havia dito que era uma cliente com uma demanda urgente. Eu havia dito que entendia. Mas havia ficado com aquela ligação encerrada apressadamente na cabeça. A sexta-feira do restaurante havia chegado 2 semanas depois disso. Eu havia planejado um jantar surpresa porque havia sentido a distância que havia crescido e havia decidido fazer algo concreto. Havia reservado o restaurante que ela havia mencionado algumas vezes, havia pedido uma mesa boa, havia comprado as flores. E às 7 horas eu estava sentado esperando alguém que estava a 3 quadras de distância num bar com outras pessoas. Quando entrei no bar a vi numa mesa do fundo com um grupo de pessoas. Reconheci alguns rostos de fotos de redes sociais, colegas da agência. E havia um homem que eu não havia visto em foto antes, mas que eu havia reconhecido de uma forma que não precisava de apresentação. Era o Rodrigo. Alto, bem vestido, com aquela presença de pessoa acostumada a ambientes sociais. Ele estava sentado ao lado da Priscila de uma forma que era tecnicamente normal dentro de um grupo, mas que havia algo na linguagem corporal entre os dois, uma consciência mútua que independia da distância física, que me disse o que eu havia estado evitando saber. Ela me viu quando eu já estava a uns 5 metros da mesa. A expressão dela foi a confirmação de tudo que eu havia precisado ver. Não houve cena naquele bar. Não foi o meu estilo e não era o momento. Olhei para ela por alguns segundos. Baixei os olhos pro buquê que ainda estava na minha mão. Coloquei as flores na borda da mesa sem dizer nada. E saí. Ouvi ela me chamar pelas costas, mas não parei. Voltei pro apartamento. Sentei no sofá. E fiquei lá por um tempo que não sei calcular porque o tempo havia ficado com uma textura diferente naquele momento. Ela chegou 40 minutos depois. Veio com a história da emergência de trabalho que havia tentado mandar por mensagem, mas que agora, pessoalmente, ela sabia que não funcionaria. Eu deixei ela terminar de falar. E então disse que havia entrado no bar. Que havia visto ela. Que havia visto ele. Silêncio. Não foi uma confissão completa naquela noite. Foi uma admissão de que havia algo que ela não havia como negar e que ela estava tentando calibrar o quanto havia sido visto e o quanto podia ainda ser contido. Eu reconheci aquele processo porque havia estudado auditoria. Era o comportamento de quem está avaliando a extensão do que foi descoberto antes de decidir quanto revelar. Disse que não queria a versão calibrada. Que queria a versão completa. O que veio depois foi uma conversa que durou até as 2 da manhã e que foi a mais honesta e a mais dolorosa que já tive. Havia começado há 4 meses. Havia sido o Rodrigo que havia iniciado, ela havia resistido no começo, havia cedido no momento em que ela havia descrito como de vulnerabilidade que ela reconhecia que não era desculpa. Havia sido mais do que uma vez. Havia sido mais do que emocionalmente. E havia uma dimensão que eu não havia esperado ouvir e que havia mudado o tom de tudo. Ela havia contado para uma amiga. Uma amiga que eu conhecia, que havia jantado na minha casa, que havia me desejado feliz aniversário no mês anterior. Essa informação havia chegado no momento da conversa quando ela havia mencionado que havia precisado de alguém para conversar e que havia contado para Fernanda porque não havia sabido carregar sozinha. Fiquei com aquilo por um tempo. A humilhação não havia sido o bar. Havia sido saber que havia uma pessoa que eu havia tratado como amiga que havia sabido do que estava acontecendo enquanto eu havia estado sentado naquela mesa de restaurante com um buquê esperando alguém que havia me mentido na mensagem. Havia sido tratado como o único que não sabia. Essa parte foi a que mais pesou. Não a traição em si, embora a traição fosse real e grave. Mas ser o último a saber numa situação que envolvia pessoas que eu havia deixado entrar na minha vida. Dormi no quarto de hóspedes naquela noite. Ela ficou no quarto. A casa havia ficado grande de repente de um jeito que apartamentos ficam quando algo fundamental muda. Nos dias seguintes eu havia feito o que faço quando preciso resolver um problema complexo. Havia organizado.
Conversei com o advogado na semana seguinte. Não porque havia decidido me divorciar imediatamente, mas porque queria entender o quadro completo antes de tomar qualquer decisão sobre o que fazer. O advogado havia me orientado sobre o que era relevante documentar, sobre o que eram meus direitos, sobre como o processo funcionaria se chegasse a isso. Havia também uma questão que eu havia levantado e que ele havia me ajudado a pensar. A Priscila e eu tínhamos uma empresa pequena no nome dos dois, uma prestadora de serviços que eu havia aberto há 3 anos como complemento de renda e que ela havia entrado como sócia por questões fiscais que haviam sido sugeridas pelo nosso contador na época. Aquela sociedade havia criado uma complexidade que eu precisava entender completamente antes de qualquer passo. Passei 2 semanas organizando o que precisava ser organizado enquanto ainda vivia no mesmo apartamento com ela numa convivência que era funcional por fora e completamente diferente de qualquer coisa que havia sido antes por dentro. Ela havia tentado conversar várias vezes. Havia pedido que fossem para terapia. Havia dito que havia encerrado o contato com o Rodrigo. Eu havia ouvido tudo sem tomar decisão imediata porque havia aprendido ao longo de 12 anos de auditoria que decisão tomada no calor da emoção raramente é a decisão mais inteligente. A resposta implacável do título não foi uma cena. Não foi humilhação pública. Não foi nada que eu precisasse me envergonhar depois. Foi metodologia. Havia um evento anual da agência dela que aconteceu 3 semanas depois daquela sexta-feira. Um evento grande, com clientes, com parceiros, com o Rodrigo presente porque a empresa dele era parceira. A Priscila havia me convidado, como havia feito nos anos anteriores. Eu havia aceitado. No dia anterior ao evento eu havia concluído o processo que havia iniciado nas 2 semanas anteriores. A reestruturação societária da empresa que compartilhávamos havia sido concluída de uma forma que havia reequilibrado a estrutura em termos que o advogado havia considerado favoráveis à minha posição. Não havia feito nada ilegal. Havia feito o que qualquer sócio tem direito de fazer dentro dos mecanismos legais disponíveis. No evento eu havia chegado bem vestido, havia cumprimentado as pessoas, havia me comportado com a normalidade de quem está presente e confortável. E num determinado momento, quando havia um grupo de pessoas relevantes conversando incluindo clientes importantes da agência e o Rodrigo, eu havia me aproximado da conversa de forma natural. Havia me apresentado para quem não me conhecia como marido da Priscila e sócio da empresa que compartilhávamos. Rodrigo havia me olhado de uma forma que eu havia devolvido com uma calma que havia custado mais do que demonstrei. Não havia dito nada fora do lugar. Não havia criado situação. Havia sido completamente profissional. Mas havia algo em estar ali, naquele espaço, do lado daquela situação, que havia comunicado algo sem que nenhuma palavra específica fosse necessária. A Priscila havia me olhado durante aquela conversa com uma expressão que eu havia lido com clareza. Ela havia entendido que eu sabia mais do que havia mostrado que sabia. Que havia me preparado de formas que ela não havia previsto. Que o homem que ela havia descrito para Fernanda como alguém que não ia perceber havia percebido e havia agido de forma que ela não havia calculado. Fomos embora do evento sem incidente. No carro ela havia perguntado o que eu havia feito com a empresa. Eu havia explicado. Com clareza, sem agressividade, com os fatos. Ela havia ficado em silêncio por um tempo. Depois havia dito que havia sido cruel. Eu havia dito que havia sido legal. Que havia diferença. Estamos a 2 meses depois daquela noite. O processo de separação está em andamento, conduzido pelos advogados de cada lado, sem batalha desnecessária mas com clareza sobre o que cada um considera que é seu por direito. A Fernanda eu havia encontrado numa situação social comum 3 semanas depois de tudo e havia sido cordial da forma que se é com alguém que você não pretende mais ter na sua vida mas que não merece uma cena pública. O Rodrigo eu nunca mais encontrei depois do evento. Não sei o estado atual do que havia entre ele e a Priscila e não busquei saber porque não era informação relevante para nenhuma decisão que eu ainda precisava tomar. O que ficou desse processo é algo que eu continuo aprendendo a organizar. Aprendi que metodologia funciona em auditoria e funciona em situações pessoais difíceis, não porque tira a emoção, mas porque cria estrutura suficiente para que a emoção não tome decisões no lugar da razão. Aprendi que a humilhação mais pesada não foi ser traído. Foi descobrir que havia pessoas que eu havia tratado como parte da minha vida que haviam sabido de algo sobre mim que eu não havia sabido sobre mim mesmo.
Essa parte ainda está sendo processada de formas que eu não consigo apressar. Tenho um apartamento que vai ser avaliado e dividido. Tenho uma empresa que foi reestruturada. Tenho uma vida que vai continuar sendo construída de formas que ainda não sei completamente como vão ser. O buquê eu havia deixado naquela mesa do bar e nunca soube o que havia acontecido com ele. Às vezes penso nisso como uma imagem do que foi aquela noite inteira. Algo preparado com cuidado para um propósito que nunca foi cumprido, deixado num lugar que não era o destino pretendido, e que seguiu em frente sem mim. Talvez seja uma forma adequada de encerrar essa parte.